Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elber, seja bem-vindo à nossa primeira aula experimental do curso de Orçamento de Obras Industriais da JLH Consultoria e Desenvolvimento. E essa aula experimental é denominada Etapas de um Orçamento de uma Obra Industrial. Nessa primeira aula, nós vamos poder visualizar todas as etapas de um orçamento. O que está composto dentro do orçamento? Quais são os passos que é necessário perseguir ou trilhar para a gente conseguir ter êxito na elaboração do nosso orçamento. E a primeira etapa é a etapa de compreender o escopo. Nessa etapa eu preciso entender o que eu preciso fazer, qual é o objetivo desse meu projeto, o que está contemplado nele, quais são, pensando em obras industriais, qual é o tamanho dessa minha obra, quais as unidades que vão estar lá, quais são os módulos, o que ela processa, qual é a capacidade de produção. Eu preciso entender profundamente esse meu escopo. E a partir da compreensão do meu escopo, eu preciso partir para uma etapa de levantamento de quantitativos, que é o famoso take-off, onde eu vou determinar a quantidade de cada um daqueles meus insumos. Por exemplo, quantos metros de cabo eu vou ter que lançar nessa minha obra, quantas toneladas de tubulação eu vou ter que montar na minha obra, ou para a parte de civil, quantas toneladas de estrutura metálica, quantos metros cúbicos de concreto. Isso é muito importante para eu conseguir planejar a minha obra e, consequentemente, também para eu conseguir precificar, ter o custo e, por fim, meu preço de venda. Depois eu entro numa etapa importante de planejamento da minha obra industrial, em que eu preferi aqui subdividir em 3 etapas para um melhor entendimento. Nessa primeira etapa, denominada plano de construção, eu preciso planejar a minha obra. Eu preciso elaborar um cronograma da minha obra, determinando prazos para cada uma das etapas, o sequenciamento, ou seja, a interligação entre cada uma dessas etapas, quais são as minhas etapas que eu preciso realizar antes, quais são as etapas que eu realizo depois, em cada momento da minha obra. E isso é muito importante. Para isso eu realizo estudos de construtibilidade, para avaliar qual é a parte da obra que eu ataco primeiro, se eu vou atacar primeiro a parte de utilidade, ou depois eu já ataco a parte de unidade de processo. E a partir desse plano de construção, eu também tenho condições de realizar a construção dos meus histogramas, onde eu vou colocar a minha quantidade de mão de obra, tanto mão de obra direta quanto mão de obra indireto, também histograma para equipamentos de construção. E além disso, eu preciso, dentro do meu planejamento, avaliar toda a minha estratégia de logística. E o que eu estaria contemplado nessa estratégia de logística, pessoal? Bem, nessa estratégia de logística estaria o seguinte: eu preciso avaliar como eu levo a minha mão de obra para o meu canteiro, principalmente quando eu estou com uma obra num local deslocado, onde não tem muito acesso. Eu preciso verificar se eu vou fornecer transporte, como seria esse transporte, se há disponibilidade de trem ou metrô. Eu preciso verificar esses pontos para deslocamento da mão de obra. Mas não é somente isso, eu preciso verificar como eu vou trazer meus grandes equipamentos, tanto de construção, meus grandes guindastes, como próprios equipamentos que vão fazer parte dessa obra industrial, os vasos, as torres, as grandes compressores. Como é que vai ser isso? A minha estrada comporta, eu vou ter que fazer algum reforço na minha estrada, mesmo eu vou ter que, como é que eu vou avaliar para chegar até o meu canteiro de obra? E dentro dessa estratégia de logística ainda há outros pontos como avaliar o canteiro e a movimentação de carga. É importante comentar que nós teremos outras aulas comentando sobre cada uma dessas caixinhas, dessas etapas do orçamento. Agora nós estamos primeiro fazendo uma visão geral de todo o processo de orçamentação. E dentro dessa etapa de planejamento, eu subdividi mais uma terceira etapa que é uma característica muito importante de uma obra industrial, e por isso que eu fiz questão de destacar, que é toda a parte de planejamento do comissionamento da partida, onde eu vou verificar qual vai ser minha equipe para a operação assistida da minha planta, que é o famoso stand-by, onde eu vou ter que verificar como vão ser os insumos para eu conseguir comissionar a minha planta, quais vão ser a equipe necessária para poder comissionar, propriamente dito, ou seja, para testar a minha planta, para deixá-la pronta para partir, se eu vou ter uma equipe para fazer a preservação desde a chegada dos meus equipamentos, ou seja, uma característica especial que não se encontra tão profunda numa área de construção civil, por exemplo.
Depois que eu já tenho minha obra toda planejada, que eu já sei como eu vou construí-la, que eu já sei quantas pessoas são esperadas ter na minha obra, qual é o meu sequenciamento, quais são os meus histogramas, o meu cronograma, eu tenho condições, a partir dos meus quantitativos, que foram obtidos lá no levantamento de quantitativos e que foram insumos para eu conseguir realizar meu planejamento, eu tenho condições de precificá-los, ou seja, eu vou colocar quanto vai custar cada um dos meus insumos, sejam eles quantitativos, metro cúbico de concreto ou metro de cabo, mas não só isso, também colocar o custo dos meus outros insumos, como por exemplo da mão de obra direta, da mão de obra indireta, dos meus equipamentos, tanto os equipamentos para a construção quanto os equipamentos que vão fazer parte da minha obra. Depois que eu faço toda essa parte de precificação, e aí tem uma parte importante de consulta ao mercado, consulta a fornecedores, eu tenho que, já para chegar próximo do meu preço de venda, definir o BDI, o seguro, avaliar a partir do contrato qual é o seguro que é necessário ser feito, avaliar se eu vou ter que pegar algum financiamento, avaliar qual vai ser o percentual que eu vou adotar para minhas despesas indiretas, administração central, os impostos também eu preciso verificar. E aí, a partir disso, eu já estou praticamente com o meu preço fechado. Mas para isso, eu preciso realizar tudo uma revisão, né? Um ajuste, se for necessário. Normalmente isso é feito por uma pessoa, uma equipe distinta, de todo o processo de orçamentação. E com esse processo revisado e ajustado quando necessário, eu já tenho condições de levar para meu decisor, para minha tomada de decisão, quem é o gestor que vai ser responsável por isso, qual vai ser o preço de venda que eu vou chegar para minha licitação. Eu tenho que colocar no formato adequado, seja um formato para o tomador de decisão, quanto o formato que a minha contratante solicita, de forma que eu possa ter condições de fornecer um preço de venda coerente com o que a minha empresa está adequando, está necessitando, está achando justo. Por isso que, inclusive, esse gestor ele vai influenciar também na etapa de BDI, na hora que ele está definindo qual vai ser o lucro adotado para essa proposta. Então, bem, gente, com isso a gente está concluindo essa primeira aula de etapas de um orçamento. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado. Nós teremos vários outros vídeos comentando sobre cada uma dessas etapas que não foi visto nesse fluxo geral. Eu queria comentar sobre, para terminar, sobre a JLH e depois falar um pouquinho sobre mim. Queria te convidar a visitar o nosso site, o www.jlh.com.br. A JLH é uma empresa que foi formada por um grupo de profissionais atuantes em empreendimentos industriais que acreditam que o planejamento é a chave do sucesso das obras e o caminho para o desenvolvimento do nosso país. Te convido a entrar em contato conosco através do nosso e-mail contato@jlh.com.br, visitar a nossa homepage lá no Facebook e possa tirar suas dúvidas, nós teremos o maior prazer em conversar mais com você. Meu nome é Elber, como eu já falei, eu tenho uma certificação pela ACE Internacional, a CCP, a Coast Professional, e eu também sou formado em Física, tenho mestrado em Geofísica, atuo como membro da ACE Brasil e tenho mais de 15 anos de experiência no mercado, sendo 10 deles no mercado de óleo e gás, e é essa experiência que foi sendo adquirida ao longo dos anos, trabalhando em orçamento e com outras áreas da área de obras industriais, que eu pretendo trazer para vocês aqui nessas aulas. Um abraço, gente, e até a próxima!